Você já percebeu que não é a falta de técnica que te quebra? Você estuda, você sabe identificar o setup, você entende de gestão, mas mesmo assim, em algum momento, você perde o controle. Você entra antes da hora, você aumenta o lote depois de uma perda, você devolve um dia inteiro em 2 cliques e o pior sentimento não é nem o prejuízo, é olhar para a tela e pensar, eu sabia que eu não deveria ter feito isso. E quanto mais você tenta se controlar, quanto mais você tenta ficar calmo, mais parece que o mercado te provoca e mexe algo dentro de você. Quantas vezes você já ouviu falar que psicologia do trader é operar sem emoção, é ter que virar uma máquina, frio, calculista, imune ao dinheiro? Isso é impossível. Você não precisa eliminar a emoção. Você precisa identificar os padrões que estão te levando a perder o controle. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Se você já passou por isso, deixa eu te tranquilizar. Todo trader consistente que você admira, conhece, já tiltou, já fez algum trade de vingança, já saiu cedo demais de uma boa operação. A diferença não está no emocional, está no processo mental de escapar da armadilha. Eu também já passei por isso muitas e muitas vezes, mais do que eu gostaria, de saber o que fazer, mas não conseguir executar. E foi aí que eu entendi uma coisa que muda tudo. A psicologia do trader não é a força de vontade, não é o pensamento positivo, não é a visualização, a meditação. Isso são ferramentas que vão te auxiliar, mas hoje você vai entender alguns gatilhos que te tiram da rota. A psicologia do trader é estrutura para te proteger. A maioria das pessoas trata a psicologia como se fosse um controle das emoções. Controla a ansiedade, não fica nervoso, opera com a cabeça fria. Isso não funciona, porque emoção não se controla. Ela aparece, e ela aparece em um momento de pressão que só você entende a intensidade que ela está batendo aí na sua porta. O que você controla é o comportamento, como você reage à situação. O trader amador, ele tenta lutar contra o que está sentindo, e essa batalha geralmente é perdida. Já o trader profissional, ele identifica os padrões e se antecipa a eles. Agora presta atenção, porque isso é muito importante. Todos os problemas que você vive no trade, eles nascem de gatilhos mentais repetidos. Todas as vezes os mesmos gatilhos. Se você identificar esses gatilhos, e eles são individuais de cada um, você para de se sabotar automaticamente. Vamos começar falando do tilt, que basicamente é um estado mental de quando algo não sai como esperado. O termo ele ficou popular no poker e é quando um profissional começa a fazer jogadas sem pensar e até mesmo aposta todas as suas fichas com uma mão que normalmente ele não jogaria ou não faria aquela aposta. No trade é tudo muito parecido. Você sai do seu estado mental tranquilo e passa a clicar de forma aleatória, sem sentido. Você não fica com raiva porque perdeu, você fica com raiva porque não aceitou o risco de verdade. Você entrou achando que aquela operação tinha que dar certo, muitas vezes acontece porque entrou com uma posição maior do que deveria, o coração acelerado é um bom indicativo de que você está pesado, e aí você sai daquele seu estado tranquilo e passa para um estado de tilt. Esse estado de tilt, ele acarreta a maioria de todos os outros estados e muitas vezes ele é um gatilho dos stops. Basicamente, tomou um stop ou tomou uma sequência de stops e aí tudo foi por água abaixo. O antídoto para escapar dessa espiral negativa logo no começo do dia ou depois de alguns losses é entender que a perda ela faz parte do processo. Errar é sair do plano. O tilt, como eu falei, ele leva a maioria das outras armadilhas mentais, como o trade de vingança. O trade de vingança não tenta recuperar dinheiro, ele tenta recuperar o ego ferido. Você não quer ganhar, você quer se provar certo. Seja porque você perdeu maior do que deveria, ou porque brigou com a esposa, com o marido, brigou com a família e quer provar que você é bom, que você sabe, seja porque inconscientemente você quer ser aquele bom filho, aquela boa esposa, aquele bom marido que faz as coisas certas e errar não está na sua programação mental atual. Você precisa entender que o loss faz parte. Tomou um loss e deu vontade de clicar imediatamente após?
você está em risco e você irá perder o controle. Identifique o padrão. Um trade de vingança, ele geralmente tem um risco-retorno de 5-1 e até em alguns casos de 10-1. Então, você estava com o seu 100 para pegar 100, para 200, para pegar 1 para 2, 1 para 3, agora você está no 500 para pegar 100, ou muitas vezes 1000 para pegar 100. E o pior, você não vai aceitar aquele 100. Um antídoto é uma regra objetiva de stop loss. Perdeu? Pausa. Sem negociação com você mesmo. Dê um tempo para aquele cortisol sair do seu corpo, para a plataforma, sai da frente da tela por pelo menos 10 minutos e volta a pensar, toma aquele controle novamente, volta para um estado de tranquilidade e retoma suas operações. Eu sei que vocês já estão cansados de escutar trava a plataforma, limita no home broker, programa o limite de perda e assim por diante. Mas mesmo assim, a gente insiste em não colocar essas travas de proteção. Segue sem fazer e quantas vezes você olhou para trás e viu que se tivesse feito aquele básico que era travar a plataforma, você não tinha explodido a sua conta. O tilt e o trade de vingança, eles geralmente levam ao overtrading. E o overtrading não é uma vontade de ganhar mais, ele é uma ansiedade disfarçada de oportunidade. Ele é um cansaço mental, ele é a falta de critério, ele é o excesso de tela e ele é um trade de vingança. Então preste atenção se você está buscando operar oportunidades aleatórias, começou a clicar sem critério algum. Às vezes o overtrading não é fazer 10, 15, 30 cliques no dia. Às vezes isso está no seu operacional. Às vezes um overtrading é o segundo clique do dia que você clicou sem um critério claro, apenas para abrir uma operação qualquer. O overtrading também é tentar resolver uma situação. Quantas vezes vocês tomaram um negativo gigante na primeira operação do dia e depois passaram o dia inteiro até as 16 horas, 15 horas tentando resolver e às vezes até deu certo, ficou no 0 a 0 ou até mesmo virou positivo. E agora me fala, quantas vezes você fez esse valor para frente? Primeiro stop do dia era para tomar 200 de loss, tomou 2000 de loss, passou o dia inteiro tentando resolver, foi para o zero. Mas quantas vezes você fez 2000 para frente? Muitas e muitas vezes o seu maior volume foi negativo e teve que ganhar tudo aquilo de novo para ficar no zero. Mas para frente nunca chegou nem perto daquele financeiro. Outro ponto importante é a sua ganância. Você ganha, mas não consegue sair do mercado, ou sai cedo demais uma operação, fica com medo de devolver aquele dinheiro que já está ali na sua conta, ou fica esperando só mais um pouquinho, vou pegar mais uma operação. Quantas vezes só mais R$20 para eu fechar no 100, só mais R$50 para eu arredondar aqueles 1000 e encerra o dia no negativo. Aceita o que fez e vai embora. Vai fazer uma diferença muito grande na sua vida você ter completado aqueles 100, ter completado aqueles 1000 ou era só ego? Perceba isso. Às vezes você já está com 80%, 90% da sua meta e você quer buscar mais uma operação onde não existe. Sai da tela. Estou com lucro no dia? Reflita. Estou aqui esperando operações porque eu ainda estou dentro do meu plano, eu estou conectado com o mercado ou eu só estou aqui por ganância? Não se engane, seja sincero com você. O antídoto é um limite diário de operações. O profissional, ele para antes de errar. Ansiedade para clicar, esse é um clássico. Você vê algo quase se formando e entra antes. Não é técnica, é o cérebro buscando alívio. Ele precisa daquela dopamina por causa da incerteza. Ele quer que você faça alguma coisa. Se você se sentir num estado mais ansioso, antes do seu setup aparecer, dá um tempo da tela, levanta, respira, faça a sua meditação, utilize sim aquelas ferramentas que nós comentamos no início do vídeo, revise o seu setup. Aí sim, mas não clique, espere, exercite ficar tranquilo, exercite manter a calma e aguardar o seu setup. Quantas vezes você saiu do mercado antes mesmo dele ter se apresentado de verdade? 9 horas da manhã, você já está louco na frente da tela, querendo clicar 9h15, 30, 10 horas e nada de operação.
Você começa a caçar uma operação onde não tem. Identifique se você está saindo do seu estado de tranquilidade. Não perca o controle. Aguarde o setup se formar. É nessas horas que você precisa meditar, respirar, tomar o controle, revisar o seu operacional. O trade é difícil porque a grande maioria, inclusive eu, veio de trabalhos tradicionais, que você precisa estar em movimento para entregar algo. No trade é totalmente diferente. Ele recompensa a precisão. O antídoto para isso é, se o setup não te chama, você não chama ele e tá tudo certo. Percebe como isso não é emocional? É a falta de estrutura mental para reconhecer que você está perdendo o controle e a emoção está assumindo. O trader profissional não confia em estado emocional, ele confia em protocolo. Aqui na Enterprise nós temos um protocolo chamado Calma, condição clara de entrada, aceitação real do risco, limites diários, mecânica de saída e análise pós-trade. Agora uma frase para você guardar. Trader consistente não tenta ser forte. Ele cria um sistema que funciona mesmo em dias ruins, porque todo mundo está sujeito a um deslize e a perder o controle eventualmente. Hoje você entendeu que psicologia do trader não é virar uma máquina. Emoção não se elimina, ela se estrutura. Os mesmos gatilhos geram os mesmos erros. Consistência vem de processo, não de força mental. Se esse vídeo clareou algo para você que você vinha sentindo no seu operacional, se você já passou por algum ou mais de um desses cenários que a gente falou aqui hoje, isso significa que você está no caminho certo. Só falta organizar a mente do jeito certo. Então faz o seguinte, curte esse vídeo, vamos fazer ele chegar para mais traders que precisam de apoio. Se inscreve no canal do Enterprise, porque aqui a gente não fala de promessa, a gente fala de processo, disciplina e consistência. Bora pegar esse mercado!